O convite de Jesus é para sermos seus imitadores, e o discipulado é uma ferramenta importantíssima nesse processo. Nessa série, nós estamos trabalhando justamente isso, como um ajuda o outro a crescer em conhecer a Deus e viver para a sua glória. Acompanhe conosco. Hoje nós estamos iniciando uma nova série, né? Nós provavelmente você já viu aí no título que nós intitulamos de Ame a Sua Igreja, né? E já dando os créditos aqui também, nós vamos fazer, não sei se vai dar para ver aí, mas as nossas conversas elas vão girar em torno aqui do que esse livrinho aqui fala, esse livro aqui do Tony Merida, que também tem o mesmo nome, né? Nós resolvemos dar o mesmo nome para a nossa série. E nós vamos ver então, né, o que ele traz aqui. Nós vamos fazer alguns comentários acerca disso durante esses episódios, sobre a importância, né, da igreja local. Nós, inclusive, fizemos uma série há pouco tempo, né, a série que nós intitulamos aí de Juntos, que nós falamos um pouco sobre membresia, sobre a importância de ser membro de uma igreja local. E agora a gente vai meio que aprofundar mais um pouco, né, dentro desse assunto, né, sobre igreja local, agora falando um pouco sobre de uma forma mais prática, né? Falando sobre a igreja local, sobre algumas verdades, né? Acerca da igreja local, de como nós podemos, né? Amar a nossa igreja local e como ela é importante também, né? No nosso crescimento, né? Para a nossa caminhada de fé. Né? E interessante, já começando aqui no livro, trazendo aqui o que ele fala, ele começa fazendo uma pergunta, né? Ele pergunta o que é a sua igreja, né? Meio que para trazer essa reflexão para a gente de como que nós enxergamos na igreja, tratando mais específico de igreja local mesmo, né? E eu acho que para a gente começar aqui a conversa, Wellington, um dos pontos, né, que inclusive ele cita também, que eu acho que a gente pode trazer aqui, se tratando de igreja, é enxergarmos a igreja como uma família, né? É, e enxergar como uma família também no sentido de que, assim como em qualquer família, sempre tem aquele tio, aquele primo, aquela pessoa que às vezes é mais difícil, né? Na igreja também vão haver pessoas difíceis, né? De se amar. E, inclusive, eu, ou Wellington, ou quem está nos assistindo, de tempos em tempos, nós também talvez podemos estar sendo essa pessoa, né? Que às vezes é mais difícil de se lidar, né? E isso é consequência, né, do pecado, é, da nossa natureza caída. Então, a igreja ela é uma família, né? E assim como nós vemos na família, tem pessoas difíceis de amar, vão haver desafios, né? Mas nós buscamos vencer também nesses desafios, né? Em amor ao nossos irmãos, né? Assim como acontece dentro da família, né? E um outro ponto também, nessa perspectiva da igreja como uma família, é que quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, inclusive a gente falou na outra série, né, sobre membresia, quem não assistiu, inclusive, se quiser dar uma conferida lá, né, a gente fala muita coisa, que a gente vai comentar aqui de maneira mais breve, né, mas lá a gente fala um pouco mais aprofundado, é que quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, né, nós obtemos agora um novo relacionamento com o Pai, né, mas também com a sua família. Né? Então, meio que vem todo o pacote junto. Né? A gente comentou, inclusive, nessa outra série, de que não dá para ser um cristão, né, afastado, né, a parte ali da comunidade de fé, né, da igreja. Né? Inclusive tem um texto de Gálatas 6:10 que vai falar: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Né? E nós vemos na própria Bíblia, no Novo Testamento, várias situações onde a igreja ela é comparada dessa forma, né, como sendo uma família e tal. Realmente é sempre muito bom falar sobre a igreja, né? A igreja, ela desperta muito o nosso desejo de pensar sobre ela, de estudar sobre ela, ou pelo menos deveria ser assim, né? Talvez, por ser uma coisa que é meio que corriqueira, né? Por a gente lidar semanalmente, um dos riscos que nós corremos é de viver essa vida meio que girando em círculos ali, né? A gente faz Uhum. das rotinas da igreja algo tão simples como não deveria ser, né? E a gente acaba por perder a profundidade, a beleza e tudo que está envolvido, né, biblicamente em relação à igreja, né? A igreja é um presente de Deus para nós, como você falou, quando a gente é inserido, quando a gente é unido ao Senhor, a gente é automaticamente inserido a esse corpo, né? E isso traz para nós uma série de benefícios e responsabilidades,
né? A gente viu na nossa série de membresia essa ideia de embaixada, né? Então Uhum. nós fazemos parte de um corpo que onde cada um de nós não é um espectador, mas somos chamados por Deus a sermos representantes, né? E a igreja é esse local, né? Esse local mesmo onde Ele nos permite a ser ajudados e ajudar. Essa ideia como você citou agora há pouco. E eu acho que muito disso aconteceu com relação na questão da pandemia ali, né? Uhum. Onde, por conta de uma situação específica e momentânea, muitos eh, abraçaram uma ideia que nós não vemos amparo na Bíblia de ser membro sozinho, né? Ou de Sim. ser igreja sozinho. Isso é um pensamento que nós não achamos nenhuma base bíblica para isso, né? Então, pensar sobre a igreja é algo muito relevante para todos nós, né? E eu acredito, e a minha expectativa é que essa série nos ajude nisso, né? A gente pensar um pouco mais profundamente sobre isso e não só acho que a gente caminha muito nisso em relação ao Fé e Vida, de não ser simplesmente uma informação para minha cabeça, mas ser algo que produza transformação na minha vida e no meu coração. É isso aí, né? E como você comentou também, né? E voltando aqui um pouco, né? A pergunta que ele faz no início, o que é a sua igreja, né? Uhum. E nós precisamos então, primeiramente, entender a igreja como sendo essa família, né? Essa embaixada, né? E como uma bênção, né? A igreja fazer parte de uma comunidade local não é um fardo, né? Ou pelo menos não deveria ser, né? É uma bênção e deve ser algo prazeroso e uma alegria para nós. E uma das coisas que eu penso acerca disso, Gustavo, é a ideia de a igreja não ser um adendo à minha vida, como se fosse algo que eu consigo viver sem, né? Então eu incluo na minha vida uma caixinha ou sei lá, uma agenda onde eu coloco a igreja ali. Não, deveria ser o contrário, né? A igreja ela deve exercer papel de prioridade na minha vida e as demais coisas, até como a palavra de Deus vai dizer, elas vão sendo acrescentadas, né? A igreja não Uhum. pode ser vista como um, sei lá, um cordão de ouro que eu uso, ela faz parte de mim, é quem eu sou, né? Então isso é muito importante. É. E eu acho que, pegando o gancho, a gente já pode até entrar no assunto em si do episódio que a gente vai conversar hoje, que é sobre pertencer, sobre fazer parte de uma igreja, né? Fazer parte de uma igreja local. E nós devemos primeiro entender que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, né? E por sermos criados dessa forma, nós somos criados para viver em comunidade, né? O nosso Deus é um Deus triuno, é um Deus relacional, né? E ele nos cria para nos relacionarmos, né? E no livro ele até traz ali alguns exemplos, né, que se nós pararmos para olhar na nossa sociedade, nós vamos perceber. Ele cita ali algumas séries de TV, por exemplo. Tem um até que eu já assisti um pouco, né, que é Friends, a série vai retratar ali um grupo de amigos, né, e como é a vida deles e tudo Uhum. mais. E é uma série bem famosa, né, ele cita algumas outras lá, mas eu não conheço. E ele fala, inclusive, da questão das redes sociais também, né, como as redes sociais elas revelam um anseio que nós temos por comunidade, né? Uhum. De nós termos sido criados à imagem e semelhança de Deus e, portanto, também tendo esse anseio, esse desejo por comunidade e como essas coisas elas chamam a nossa atenção, né? Uhum. Nós queremos fazer parte de uma comunidade, né? E, inclusive, tem um trecho aqui que eu separei que ele diz assim: Deus nos deu esse anseio por comunidade e nos deu também o lugar onde esse anseio há de ser satisfeito, a igreja, né? Que, inclusive, foi o que você falou aí, né? Uhum. O pecado ele rompe a comunhão com Deus e com os outros, mas somos reconciliados com Deus e uns com os outros através do Evangelho. Deus firma essa unidade em Cristo, mas é nosso dever preservá-la. Ele nos providencia o lugar, porém cabe a nós nos comprometermos com o pertencimento, né? Então, nós temos esse anseio por comunidade, por viver em comunidade, e esse anseio ele é satisfeito, né? Há um lugar onde ele pode ser satisfeito, né? Que é na igreja, né? Como você falou, que não é só mais uma coisa ali que é acrescentada à nossa vida, né? Mas é o lugar onde nós vamos viver, né? Da forma como Deus nos criou, né? Com esse desejo, com esse anseio por comunidade. E o pecado ele vai trazer desafios ali, obstáculos, né? Mas
por meio do Evangelho de Cristo, né, nós somos reconciliados com Deus e também com os nossos irmãos, né, e de forma que nós podemos viver, né, ter essa vida em comunidade no contexto de igreja. Alguém disse o seguinte, que a igreja é um ambiente difícil onde eu sou a pessoa mais difícil, né? Então, o pecado faz um desvio aí porque ele nos tende a achar o outro a pessoa sempre mais difícil. Eu nunca sou a pessoa mais difícil de conviver, eu nunca sou a pessoa que dificulta mais que os relacionamentos sejam saudáveis, eu nunca sou a pessoa que cria obstáculos, né? Sempre os outros É. acabam sendo, né? E isso não é nada novo, a gente olha para Gênesis 3 e a gente vê ali naquele primeiro relato ali, pós-pecado, como essa ideia de pertencimento e de bênção do pertencimento, ela acaba sendo manchada ali, né? Adão começa a colocar a culpa em Eva, Eva coloca na serpente, né? Então a gente perde essa percepção, o pecado faz com que o homem perca essa percepção da, da bênção do pertencimento, né? E eu gosto de pensar sobre esse assunto e de entender sobre a ótica de que a cada oportunidade que o Senhor me dá para eu me ajuntar, seja ela qual for, Deus está me oportunizando viver um momento com outras pessoas que naturalmente eu não viveria e que é único. É único. Por mais que eles por vezes sejam semelhantes, por exemplo, um culto de domingo, né? Ele é algo semelhante, tem louvor, tem oração, tem pregação, tal, mas sempre vai ser um momento único, né? Eu nunca vou ter uma reprise idêntica de um encontro para o outro, né? Então é uma oportunidade única onde eu tenho de adorar o meu Deus e olhar ao redor e perceber que aquele milagre que aconteceu quando ele me salvou, impossível de acontecer, não aconteceu só comigo, aconteceu com tantos outros. E é também uma oportunidade para a gente proclamar a outros que aquilo que aconteceu comigo e já aconteceu com outros ali, pode acontecer com ele também, né? Então, Uhum. essa ideia de pertencimento é uma ideia que me faz olhar para trás, para o agora e para frente. Para trás para lembrar quem eu era, para agora para me lembrar quem eu sou e para frente para me lembrar, para me encorajar a convidar outros, né? Para lembrar também que olhando para frente que isso que nós desfrutamos momentaneamente acontecerá de uma forma eterna quando Cristo vier nos buscar, né? Então, Uhum. essa bênção do pertencimento, apesar dos desafios que você já mencionou que existem, e de fato eles existem, mas é sempre uma das figuras muito interessantes para a gente pensar sobre isso é a ideia da Arca de Noé, né? E apesar de todos os desafios que haviam ali dentro, ainda era o melhor lugar para se viver, era o lugar mais seguro, e assim é a igreja. Apesar dos desafios que existem, ainda é o lugar mais seguro para se viver. É isso aí, né? E essa compreensão aí, ela nos ajuda também a entender que nós precisamos aproveitar, né? Como você até comentou aí, as oportunidades de passar tempo com os nossos irmãos e irmãs, né? Como você falou, seja no culto público, né? No culto de domingo à noite, seja em pequenos grupos, né? Como a nossa igreja tem, ou quem sabe em outras situações, talvez no almoço, em outras ocasiões, mas nós precisamos aproveitar essas oportunidades que nós temos de passar esse tempo com os nossos irmãos, né? Entendendo que a igreja local ela é essa família, né? E que nós precisamos passar tempo uns com os outros, né? E inclusive eu separei um outro trecho aqui do livro que ele fala que pertencer a uma igreja significa dedicar a sua vida a uma comunidade centrada no evangelho, onde um serve ao outro com alegria e a missão de Cristo é levada adiante por todos, né? Então, nós precisamos ter em mente isso, né? E aproveitar essas oportunidades, né? Não ser alguém ali distante, né? Que não quer, talvez por conta dos problemas, né? Como a gente falou aqui, não busca ter essa aproximação com o restante do corpo, né? Mas nós precisamos entender a importância disso, né? A importância dos relacionamentos, de estarmos juntos, né? Como igreja, de pertencer à igreja. Essa compreensão, ela precisa, ela avança. Eu entendo que toda compreensão
teológica, bíblica, vamos chamar assim, ela sempre vai crescer a partir da exposição da Escritura. Eu ouço a palavra, né, no meu coração, essa palavra muda, transforma a minha vida, né? Então, quando nós somos expostos à palavra de Deus, ela vai nos mostrar essa bênção de pertencer, né? E vai também nos mostrar que esse pacote não só está disponível a mim, de fazer parte e de trabalhar, né, em prol de outras pessoas, como Deus requer de mim, né? A bênção do pertencimento, ela não é uma bênção para ser sentida, né? Uhum. Nesse campo do sentimento. Ele é algo para ser praticado por conhecimento, por fé, né? Por compreensão, por obediência. Então, o Senhor não, ele não me dá essa opção de, por exemplo, não ser, de não fazer parte. Então, o pertencimento, ele é uma ordenança, inclusive, né? Deus conclama que seu povo esteja junto. Foi sempre assim, né? Não é uma coisa simplesmente do Novo Testamento, mas é uma coisa de todo o tempo, né? Deus tem prazer nessa comunhão que se inicia nele mesmo, né? E ele nos conclama que nós, ao pertencermos, fazermos por onde, né? E fazermos o uso desse pertencimento para a glória dele e para benefício das outras pessoas, né? É. E alguns talvez possam até dizer que, porque eu sou parte da Igreja Universal de Cristo, assim, falando no sentido Uhum. de um todo, né? Mais abrangente, né? É, mas ainda assim, né, nós vemos, por exemplo, em Atos, nós vemos ali as pessoas sendo contadas ali regularmente, havia ali uma contagem, né, dos Uhum. membros. A gente vê, por exemplo, em Hebreus 13:17, que os presbíteros eles prestariam contas das pessoas que eles lideravam, né? Então a gente vê uma série de outros exemplos também no Novo Testamento sobre a importância dessa participação no sentido mais local também, né? De como isso é fundamental, né? Não é porque eu sou cristão e eu posso ser cristão da minha casa, como a gente já comentou aqui, Uhum. talvez acompanhando pela internet, né? Mas é necessário fazer parte de uma comunidade local, né? De ter esses relacionamentos, né? E inclusive no livro que ele até traz um ponto que ele vai falar que as pessoas na igreja elas precisam ser identificáveis, né? Então, eu preciso ser membro de uma igreja local, né? E ter, enfim, né? Depende de cada igreja, da organização, mas de forma que seja claro que eu faço parte daquela comunidade, né? Até entendendo a ideia de embaixada que a gente comentou, né? Uhum. Que nós fazemos parte dessa embaixada, né? E que essa embaixada é como uma representante, né, do reino vindouro, e que nós somos cidadãos desse reino, né? Então é importante que nós façamos parte, né, dessa comunidade local, né? E as escrituras vão nos dar exemplos disso, né, da importância, né, dessa participação, desse pertencimento na igreja, né, no Uhum. sentido mais local. A gente tem uma capacidade imensa de transformar coisas boas em ruins, né? Por exemplo, nós nos identificamos e o fato somos, né, irmãos, né? Mas é impressionante que essa nossa, esse nosso pouco envolvimento uns com os outros, por vezes faz com que a gente trate as pessoas por irmão porque a gente não sabe o nome. E a gente não sabe o nome porque não se envolveu o suficiente ou Sim. não gerou curiosidade, né? A gente se acostumou, né? Ficar na superficialidade ali. E não, ô irmão, ô irmão, ô irmão. E quando a gente vê, a gente já está convivendo com a pessoa um bom tempo e não sabe o nome dela. A Uhum. gente não sabe onde ela mora. Ela não sabe onde eu moro, não sabe o que eu faço, né? Então é importante que essa ideia de pertencimento e de ter prazer na comunhão e fazer de tudo para aproveitar cada oportunidade, né? Eu conversava com o meu pequeno grupo recentemente, né? E lá no meu pequeno grupo eu sou meio que o tiozão, assim, né? Eu sou o mais velho e tal. E eles brincavam comigo, né? Dizendo que era o tiozão que mais gostava de estar perto, assim, que sempre eu gosto desse contato, né, das pessoas Uhum. e eles falando desse esforço, né, que a gente sempre faz de criar. É, por vezes também, Gustavo, nessa ideia aí,
a gente fica muito preso àquilo que é formal, né? Sim. E a gente perde os times pela informalidade, né? Criar momentos informais Uhum. e sentar para conversar, sorrir, fazer coisas comuns, né, do dia a dia, né? E a gente, como a cada vez que eu faço, que Deus me dá a oportunidade de criar uma oportunidade com alguém seja que eu já tenho uma proximidade, uma intimidade, seja com alguém que eu ainda não tenho, o que eu percebo no final é que como valeu a pena. Como valeu a pena criar aquele momento ali e avançar um pouco mais naquele conhecimento, como aquela oportunidade me trouxe novas nuances da vida da pessoa, né? Novos motivos de oração. Eu dei também novos motivos de oração para que ela ore por mim, né? Então, essa ideia de pertencimento deve me levar a sair do rotineiro, daquilo que é criei o checklist ali e tal. E por vezes a gente também, na ideia de transformar coisas boas em não tão boas, a gente acha que, por exemplo, e tem um aspecto de comunhão no culto, por exemplo, mas que comunhão é só aquilo, Uhum. né? E a gente vê que não, biblicamente não é assim, né? É. Acho que, em resumo, essa questão aqui, nós precisamos ter a visão correta do que é a igreja, né? Como nós enxergamos a igreja local, né? Uhum. Como essa comunidade, a família que nós devemos fazer parte e nos engajar e buscar, construir relacionamentos, né? E acho que a gente pode passar aqui para os desafios, né? A gente comentou aqui que há desafios, mas eu até separei aqui alguns que o autor ele traz também no livro, que ele fala, né, que são obstáculos a essa vida em comunidade, né, que eu acho que é interessante a gente comentar aqui também, né? Uhum. Ele fala de um deles que é o sensacionalismo, né? E ele falar que muitos cristãos eles é aquele tipo de cristão que ele é meio que obcecado por eventos, né? Uhum. É aquela pessoa que acho que talvez até por conta da internet, do que a gente vê hoje, e acaba alimentando mais isso, né? Mas as pessoas elas querem ter. Existem pessoas, né, que querem sempre estar ali criando eventos e conferências e aquela coisa grande e tudo mais, de forma que a vida comum, rotineira da igreja meio que a gente pode dizer que perde o brilho, não faz sentido, né? E se a gente parar para pensar, é, essa essa ideia, essa visão, né, de querer, claro que são coisas boas, né, ter, quem sabe, uma conferência, algum evento, algo do tipo, mas isso não é o que de fato assim define a característica principal da igreja, né, do propósito da igreja, né? E então nós precisamos ter essa visão correta, né? E esse sensacionalismo por vezes ele pode atrapalhar a nossa comunhão, né, a nossa vida em comunidade, por achar que só diz respeito a esse tipo de programa ou algo nesse sentido. É. No passado eu vi alguém falando sobre isso e ele usou a ilustração de uma ave, né? E nessa ilustração ele falava sobre as duas asas andarem equilibradas, né? Não tem como você andar só com a ave voar só com uma asa, Uhum, né? Essa coisa do, dos eventos maiores, eles precisam estar balanceados com o outro lado que seria os momentos de comunhão mais informais, vamos dizer assim, né? Então, se uma igreja basear o seu ministério apenas em coisas grandes, elas não se sustentam, uhum, né? Não se sustentam, porque é, é no, é no ambiente mais pessoal, é nesse ambiente mais íntimo que a gente, inclusive, vai descobrindo em que áreas uma pessoa pode ser mais útil, né? uhum, E onde ela pode servir melhor, onde ela vai ter prazer. Às vezes ela faz uma coisa e faz bem, mas ela não tem prazer em fazer aquilo, né? E aí o temor de homens dela faz com que ela não tenha coragem de dizer que não tem tanto prazer em fazer aquilo, né? Então, quando a gente está com as duas asas equilibradas, a gente consegue tirar proveito dos dois momentos, né? uhum. Sim, a gente não é que seja um pecado ter, né, Sim. eventos grandes, mas não pode ser só isso, né? A igreja é muito mais que isso, né? Uhum. Né? E
às vezes essa visão, né, ela nos atrapalha no sentido de que talvez ali coisas, por exemplo, como cuidar de uma pessoa mais velha da igreja ou ajudar algum irmão ali, uma mãe, né, que está precisando de alguma coisa, né, de algum auxílio, servir em alguma área, né, e às vezes essas coisas elas parecem não empolgar tanto, né, mas a gente vê como à medida que nós nos comprometemos em fazer essas coisas, né, em essas coisas que às vezes parecem pequenas, né, como isso traz frutos, né, e resultados na nossa vida, né, e como você falou também, essa busca sempre por algo maior, ela não é não dá para sustentar, né? Sim. É É porque ela é sempre muito trabalhoso, né? isso. Sempre muito fazer, então vai depender mais força ali Uhum. em vários aspectos, de pensar, né? De mão na massa. Então, a longo prazo isso é muito cansativo, né? É. Então nós precisamos olhar também para essas coisas comuns, né, e rotineiras que às vezes é, não vão trazer tanta empolgação, né, mas entender que isso também é importante, né, e como isso pode ser abençoador para as nossas vidas, né, para a comunidade como um todo. Sabe por que que às vezes isso acontece, Gustavo? É porque essas coisas que são feitas muitas vezes na informalidade, elas não geram holofotes, né? Sim. São coisas que ninguém vê, né? E então o nosso pecado acaba por cobrar, cobrar o fato de, ah, mas ninguém te deu aquele tapinha nas costas, né? Ninguém falou no microfone que você fez aquilo, né? Então, nosso pecado vai sendo evidenciado nesse ponto de que se ninguém viu ou se ninguém me valorizou, então talvez é porque não é importante, né? Dá para viver sem, né? E eu penso que não, né? Não é nem que eu pense, eu entendo que não, né? A maioria das coisas que são feitas na igreja, elas não geram holofotes, né? Uhum. Mas elas são necessárias, são essenciais, né? São importantíssimas. Você estava falando lá no início sobre as pessoas serem identificadas, né? E a gente olha ali, por exemplo, em Atos 6 quando os diáconos são eleitos ali, né, pela igreja, é justamente porque algumas pessoas que estavam sendo identificadas não estavam sendo atendidas. Sim. Elas eram vistas, né? Ou pelo menos deveriam ser vistas, né? Mas não estavam sendo atendidas. E então os diáconos chegam para atender aqueles que não estavam sendo atendidos. Então é meio que isso, né? A gente não só precisa identificar, mas a gente precisa identificar para atender, a Uhum. gente precisa identificar para tornar essas pessoas participantes, né? Partícipes do processo e gerar interação, comunhão, né? Discipulado. Sim. É uma outra coisa também que às vezes pode ser um obstáculo para a comunidade, né, essa vida em comunidade, é o idealismo, né? Até separei uma citação aqui, eu não vou saber falar o nome do autor, Uhum. mas o livro é Vida em Comunhão. Ele diz o seguinte: aquele que ama mais seu ideal de comunidade do que a comunidade em si, se torna o carrasco desta, mesmo que suas intenções pessoais sejam as mais honestas, sinceras e sacrificiais. E eu estava pensando aqui nesse ponto, a gente fala muito, por exemplo, da igreja lá em Atos, né? A gente Uhum. vê aquele texto que fala que eles tinham tudo em comum, né? E como é, e às vezes a gente pode acabar tendo uma visão meio que idealizada de que eles não tinham problemas naquela igreja, né? Sim. Mas se a gente parar para olhar, por exemplo, nas cartas de Paulo, nós vamos ver que a igreja ali no primeiro século ela tinha uma série de problemas, né? Mas apesar desses problemas, eles continuavam juntos, né? Eles continuavam a viver essa vida em comunidade, servindo uns aos outros, e como resultado disso, né? É o que a gente vê lá em Atos, né? Nós vemos que Deus vai acrescentando, né? E todas as Sim. bênçãos que eles vão vivenciando, né? E então nós precisamos também não ter essa visão idealista de que a igreja ela vai ser algo perfeito. Quem sabe eu possa ter uma visão de que o pequeno grupo tem que ser de tal forma, né? Uhum. E idealizar aquilo, achar que vai ser perfeito, porque isso vai gerar frustrações, né? E consequentemente obstáculos nessa vida em comunidade, né? Nós precisamos entender, como a gente já vem falando aqui,
Que assim como eu, como você, como todos nós vamos ser falhos, né? Nós vamos falhar em determinados momentos, nós somos pecadores, né? Então nós vamos ter desafios à comunhão, né? Mas nós entendemos que apesar desses desafios, né? O Evangelho é Cristo, é o que nos une, né? E que é, é o que nos leva a permanecer nessa vida em comunidade, a nos esforçarmos, né, pela graça de Deus, a vivermos em comunidade, né, vencendo esses desafios, esses obstáculos que por vezes podem surgir, né? Então é importante que a gente não tenha essa visão aí de que a igreja vai ser algo perfeito, né? Pelo menos não agora, nós somos pecadores, né? Então vão haver falhas e nós precisamos ter uma visão mais realista, né, sobre o que é a igreja, né? A igreja, ela não é um lugar, né, de pessoas perfeitas, né, como nós bem sabemos. Então vão sim haver desafios, né? As pessoas vão falhar e nós precisamos saber lidar com esses desafios, né, de maneira bíblica. Cada carta do apóstolo Paulo ali, as 13, né? Tem umas coisas que são bem, elas saltam assim aos nossos olhos. Por exemplo, na mesma carta em que Paulo está admoestando, ele está ali encorajando mudanças, é a mesma carta em que ele vira e diz assim: por isso aí eu louvo pelo que vocês estão fazendo. É tipo assim, ele está reconhecendo que ali naquela comunidade tem coisas boas que estão sendo feitas e por essas ele diz assim: eu louvo a Deus por isso aí que vocês estão fazendo. São coisas boas, continuem fazendo. Agora, por essas outras aqui, vocês precisam corrigir. E aí ele dá ali, orientado pelo Espírito Santo de Deus, ele dá o que Deus requer para aquela mudança, né? Então a igreja é esse ambiente, esse lugar onde tem muita coisa boa, e a gente usa, parafraseando Paulo, por essa eu louvo e continuo em fazer, e aquilo que não está tão bom, o que eu posso fazer, o que Deus requer de mim, que mudanças Deus espera que eu faça para que eu corrigindo, eu serei beneficiado, né? Porque a Sim, mudança vai ocorrer na minha vida, eu serei beneficiado. O corpo será beneficiado, né? Porque a mudança, ela sempre vai ser visível na ação. Então eu serei beneficiado, aqueles com quem eu lido serão beneficiados, Deus será glorificado. Porque a mudança veio a partir da palavra de Deus. Então Deus dá a sua palavra, ela é exposta a nós na igreja. Deus usa um ministro ali, alguém, para pregar aquela palavra chega ao meu coração, produz transformação no meu coração, do meu coração passa para a prática e quando eu pratico, alguém recebe esse benefício, né? uhum, Então, é, é uma característica da palavra de Deus, né? Louvar pelo que está certo e mostrar o erro e mostrar a solução, né? Não sim, só simplesmente aponta um dedo dizendo você está errado nisso, 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 sem dar uma solução, né? Ele vai uhum, lá dizer, não, mas para isso Deus requer isso, né? Então, como é, é legal a gente poder ver, e tudo isso é dentro dessa ideia de pertencimento, né? sim. Né, e essa questão é como você falou da relação aí com a Arca de Noé, né? Não era o melhor lugar, né? O lugar perfeito, né? Quer dizer, não era o lugar perfeito para se estar, mas era O o melhor melhor lugar, lugar, sim, né? Haviam ali problemas, quem sabe, né? Desafios, mas era o melhor lugar para se estar. sim, Da mesma forma, a igreja, ela é, né? Esse melhor lugar que onde nós podemos estar, né? Apesar, dos desafios. exatamente, exatamente. E uma outra questão também que por vezes é obstáculo a essa vida em comunidade é o individualismo, né? Principalmente no nosso contexto mais ocidental, é, isso é algo muito marcante, né? Como você até comentou aí da pandemia, né? Uhum, Talvez aí muitas pessoas nessa época passaram a ter essa perspectiva mais individualista, né? Mas é interessante como até aqui no livro ele traz de que essas tecnologias, esses recursos, apesar de que eles podem ser bênção para nós, mas não substituem, por exemplo, um momento onde nós estamos reunidos em culto público, né? É um momento onde eu marco algo ali com meu irmão para algum momento para nós conversarmos, né? E
Eu até lembro também, na época da pandemia, ó, experiência pessoal mesmo, de como chegou ali um momento que eu não aguentava mais ali, aquela coisa de culto online, de ficar conversando por videochamada, né? Porque isso não substitui é, essa proximidade, né? Ter esses momentos face a face, né? Estarmos juntos mesmo, né? Como igreja, né? Como corpo de Cristo. Inclusive tem um texto de 2 João que ele vai falar o seguinte, ó. A- Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz para que a nossa alegria seja completa, né? Então aqui a gente vê que meio que tinha um limite ali para o que ele podia fazer ali com Dizer por uma papel, carta, né? dizer por uma carta, né? E que ele fala, inclusive, né, para que a nossa alegria seja completa, né? Ele queria estar ali presencialmente, né, com aqueles irmãos e conversar, né, face a face. E a gente vê a importância disso, né? E como muitas pessoas às vezes negligenciam, né, essas oportunidades de estar juntos, com outras pessoas, com a igreja, né, por essa perspectiva mesmo individualista. O individualismo é algo que não combina com o evangelho, Sim. né? Nós não fomos chamados a ter vidas solitárias, a super-heróis de desenhos, né? Às vezes a gente está muito é, vislumbrado com essa questão do individualismo e, como você falou, essa coisa meio ocidental que é hoje a gente vê, você pode, você consegue, Uhum. Sim. você, né? Então, essa mentalidade de super-heróis que vai sendo criada no coração do homem, e a gente é susceptível a isso porque somos pecadores, né? Tendenciosos ao pecado, a pecar. Esse pecado vive ligado a nós o tempo todo, e aí a gente vai perdendo os benefícios, né, de ser comunidade, de fazer parte. Então, o individualismo não combina com o evangelho, não combina de jeito nenhum. Então, a gente é chamado mesmo, até por não sermos perfeitos, né? O individualismo, ele é uma coisa que vai agarrado ali é eu consigo fazer tudo sozinho. Então, Uhum. eu não preciso de ninguém, né? Mas se a gente olha para a vida real, na vida real não é assim. Nós não conseguimos fazer tudo sozinho, né? É evidente que até a gente falou isso agora, falei no último episódio da última série, conversando com o pastor Juscelino, é que a soberania de Deus não exclui a responsabilidade do homem, mas parte dessa responsabilidade é ser lembrado de que eu não consigo sozinho, por isso Deus me Sim. deu a igreja, né? Então, é, não existe. Se alguém. A gente imagina que ninguém pense assim, mas o pior é que pensa, né? Que sozinho você consegue resolver tudo. Mas biblicamente isso aí é uma mentira. Isso aí. Você tem alguma consideração em final sobre o Então que a gente conversou? eu acredito que a gente falou, não falou tudo, mas falou muito, né? Fica só o meu encorajamento a nós repensarmos por isso. Acredito que até você vai deixar, a gente deve deixar aí na descrição alguns encorajamentos em relação a isso, mas tem um pacote, sabe? Eu fico pensando, tem, tem uma ilustração que ela é bem legal, assim, ia ter um cruzeiro, né? E alguém junta ali as moedas porque deseja muito ir para o cruzeiro e vai e junta até que ali com muita força, muito ele consegue comprar a passagem para entrar no cruzeiro. E ele entra no cruzeiro com pouco dinheiro e tal, e ele vê aqueles banquetes sendo, né, expostos lá, uma série de coisas lá dentro do cruzeiro, e ele fica sempre ali de canto, sempre fica ali de canto. E alguém observa ele, encosta nele e pergunta: Mas por que que você está afastado de canto? Ele diz: É porque esse era o meu sonho. Meu sonho era participar de um cruzeiro e eu juntei o dinheiro e vi, só que eu não tenho dinheiro para muita coisa aqui. E aí essa pessoa vira para ele e diz: Então, quando você pagou a passagem, você tinha direito a tudo que tem aqui dentro. Não tem uma comida, não tem uma bebida, não tem uma festa aqui, não tem um cinema, não tem nada que você não possa fazer. E por vezes é isso que a gente vê, infelizmente, na igreja. Tem um banquete ali oferecido para que as pessoas possam desfrutar e fazer parte daquilo, mas elas ficam ali de canto e vivendo com migalhas, quando Sim. Deus já deu a ela ali um grande banquete. Então, meu encorajamento é que você
tome posse de saber que você tem um banquete à sua disposição. Então você partilhe de tudo, né? Certo. Só para encerrar aqui, eu trouxe alguns passos aqui, algo mais prático, né? Para nós pensarmos, né, no final desse primeiro episódio, acerca do que a gente falou aqui, né? Aí eu vou citar cada um deles aqui. O primeiro é eleve o seu conceito de igreja, né? Nós precisamos ter a perspectiva correta, né, sobre o que é a igreja, né? Como a gente já comentou aqui, a igreja ela não é só mais uma coisa, né, na nossa vida, alguma coisa ali que a gente acrescenta, ou ela não é irrelevante, né? Mas a igreja ela é imperfeita, mas ela é indispensável, né, para as nossas vidas. Nós precisamos ser membros identificáveis de uma igreja local, né? Fazemos parte de uma igreja. A gente até comentou também na nossa última série, que a gente falou sobre membresia, um outro ponto que é com que frequência, por exemplo, quando alguém vai se mudar, de repente por questão de trabalho, a igreja local é um ponto importante para a escolha, né, de onde aquela Sim. pessoa vai ficar, né? Então nós precisamos pensar nisso também. Nunca se esquecer de que pertencer a uma família de fé local e fazer parte da igreja é um privilégio, né? A gente comentou aqui também que Sim. não é um fardo, né? Mas deve ser um privilégio e uma alegria para nós. E nós precisamos também orar regularmente por nossa igreja, né? Pela nossa igreja local, até por conta dos desafios, né? Que como a gente comentou aqui, né? E nós precisamos depender da graça de Deus, né? Então, acredito que é isso. Que Deus abençoe sua vida, né? Se você foi abençoado de alguma forma com essa conversa, você pode compartilhar com outras pessoas, curtir. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aí também que nós vamos responder. E até o próximo episódio. Deus abençoe.